Então, gente, aqui no site eu dei uma pequena repaginada nele, tá? Porque tava meio feio. Daí, além desse. Bom, eu vou falar depois, mas eu também fiz o write-up do CAP, que foi a máquina que a gente fez nos minicursos, tá? Para quem ainda não fez, agora tem o write-up, então se tiver alguma dificuldade, vai estar lá. E na máquina a gente também usou Olimpias, né? Então também vai ser uma ótima, assim, um ótimo hands-on para você fazer. Seria fazer a máquina do CAP, porque a gente usa Olimpias lá. Então, primeiro, para que serve o Olimpíadas? Ele é um script para você achar alguma forma de elevar privilégios. Então, primeiro vamos ver o que seria o primeiro passo da elevação de privilégios, que é enumeração. Que nem a gente tem, quando a gente vai achar um alvo, a gente ganha um IP, o nosso primeiro passo é enumeração, então é achar alguma coisa, enumerar o que tem nesse sistema. Quando a gente entra no sistema, o nosso primeiro passo é a mesma coisa, enumeração. Entender quem a gente é, o que está rodando nesse sistema. Então, nisso, a gente tem a primeira parte da elevação de privilégio seria a gente fazer isso. O que a gente faz? É um Who am I, para a gente saber quem que a gente é, um ID, a gente também vai ter o sudo tracinho L, né? Então, as questões fundamentais versão do sistema operacional. Para a gente saber a versão do sistema operacional, tem diversas formas. Às vezes a gente consegue isso até pelo próprio Nmap, né? Vocês vão lembrar que às vezes a gente conseguia colocar o tracinho SVzão e ele já não se tornava o sistema operacional, né? Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a gente só consegue a versão do sistema operacional quando a gente já está de fato dentro, quando a gente já tem algum usuário, ou até que nem a gente já tem uma shell reversa de alguma aplicação que está rodando no sistema operacional. Então, para isso, a gente pode dar um cat no barra etc OS release, que é onde fica as versões dos sistemas operacionais no caso do Linux, né? Com isso, a gente já vai ter uma string que mostra a nossa versão. Para que isso é importante? Às vezes a gente consegue ter uma noção das versões que estão rodando, dos aplicativos que estão rodando, porque alguns aplicativos só rodam em certas versões. Então, é importante a gente ter a noção de sistema operacional. E mais importante do que a versão de sistema operacional é a versão do kernel, porque às vezes o kernel também pode ter vulnerabilidades conhecidas, tá? É mais raro assim, normalmente vulnerabilidades de kernel, elas não aparecem muito em CTF. Por quê? Porque vulnerabilidades de kernel podem quebrar o sistema se você fizer um exploit errado. Então, por exemplo, eu achei uma vulnerabilidade de kernel, sei lá, tem vulnerabilidade de kernel no Ubuntu, sabe? Numa versão de kernel do Ubuntu. Quando você vai exploitar essa vulnerabilidade, como ela mexe com kernel, se você errar o exploit, ou às vezes ele pode, sei lá, o sistema para por um segundo, sabe? Enquanto o exploit está rodando, pode quebrar o sistema e você pode quebrar o acesso de todo mundo no CTF. Então, normalmente em CTF você não vai encontrar versão em vulnerabilidade de kernel, tá? Mas coloquei aqui porque é importante a gente saber também na área de segurança. Agora, uma coisa que aparece muito em CTFs, que vocês já viram um também no Simple CTF, é questão de serviço em execução, ou aplicativos, aplicações que tem ali que podem executar como privilégios maiores. Então, ali eu já tenho alguns exemplos, tem o Nagios, que é um CVE conhecido, o Samba, o Enlightenment, que vai aparecer no próximo, e o Vim. O Vim é o que a gente viu no último, né? Vocês vão lembrar que a gente deu um sudo tracinho L e o Vim a gente podia executar com privilégios de sudo, né? Então, aqui, para a gente saber isso, a gente pode dar um sudo tracinho L. Às vezes, o teu usuário não consegue fazer isso, tá? Então, é um ponto importante. E às vezes ele também não vai retornar nada, porque é bloqueado. Mas você pode dar um sudo tracinho L, é assim que funciona. Depois a gente pode ver usuários e permissões, então a gente vai tentar dar um cat no PSWD, que tem os usuários, a gente vai dar um cat no ITC Groups, que é os grupos desses usuários, e a gente também pode tentar dar um find com permissões para tentar achar esses arquivos que têm contas vulneráveis, permissões excessivas ou arquivos sensíveis expostos, né, dentro desse sistema. Tem essa questão de tarefas agendadas também, mas é algo mais do Linux. É raro de encontrar, mas se você quiser, você também pode dar uma olhada quando você não tem mais nada para fazer, que é encontrar o tracinho L. O tracinho L ele vai aparecer bastante nesse sentido de elevação de privilégio, porque é para você olhar mesmo, né? Depois a gente tem as variáveis de ambiente. Isso daqui aparece normalmente em CTFs de níveis mais difíceis, porque daí já são CTFs que você vai vendo que, ó, no momento a gente acha CTFs que não estão bem configurados, tipo, porcamente, né? Então, eles não têm ambientes virtuais. Mas depois que você vai, tipo assim, hoje em dia, quando você vai programar, eu espero que você use um ambiente virtual, por exemplo, se você está programando um negócio em Python, é normal você usar Maven. Então, isso existe também na questão do sistema operacional, a nível de sistema operacional, sabe? Então, também é interessante a gente ver essas variáveis.
Depois também defesas ativas, então isso tem. Aqui a gente tem, vai ter o firewall, no caso do Ubuntu, a gente tem é o UFW, né? O FW, o FW. O FW, o IP tables também a gente consegue ver. Então aqui a gente vai ver firewall, sistemas de defesa que tem ali. Quando a gente entra num sistema de www data, por exemplo, se vocês forem fazer, né, um servidor, é muito comum a gente usar AppArmor. E o AppArmor ele serve exatamente para a gente não ter acesso àquelas pastas, aqueles arquivos que o professor estava comentando, sabe? Então, por exemplo, é muito normal a gente colocar um config e tudo em plano, né? Isso acontece, realmente, é comum. Só que normalmente a gente vai colocar um AppArmor nesse arquivo. Então, se você conseguir, de alguma forma, o acesso do www.data, você só vai ter acesso a certas partes, sabe? O AppArmor vai bloquear o resto. Só que é bem complicado e muitas vezes isso daí é uma etapa que as pessoas pulam, porque é super chato de fazer. Porque é muito chato você fazer, ah, não, o servidor da Apache não o servidor da Apache tem acesso a isso, mas o usuário não tem. Entendeu? É complicado de configurar mesmo, é chato, dá problema. Então as pessoas normalmente só esquecem e deixam como é, e daí se você consegue um acesso, nem, por exemplo, um cross-site scripting, que é super comum, você consegue um acesso de www.data e você já consegue essas configs, sabe? Porque a pessoa teve preguiça de configurar, porque é bem chato mesmo. Mas enfim, é sempre importante ver também. E daí agora a gente entra do que de fato é o Olympias. O Olympias é só um script, ele é um script em Bash. A gente já teve, né, questão de Bash na última aula também. Então, ele é um script todo feito em Bash e ele serve para você não ter que fazer tudo isso na mão, sabe? Tipo, estudo tracinho L, depois ir lá ver as tarefas, depois ir lá ver os grupos, ir lá ver o PAS, WD, ele faz tudo isso para você. Então, ele já tem tudo isso. Ele também é customizável. É, no início, nem precisa customizar ele muito, né? A gente tá todo mundo aqui aprendendo, então pode usar ele no básico mesmo, sabe? Ele já é bem completo. Ele também tem três versões, que eu vou entrar mais em detalhes depois. Mas, importantemente, você chamar ele, quando você chama, ele vai rodar esse script em todo o sistema, no usuário que você está logado atualmente. Então, se eu estiver no usuário Natan, que é um usuário nada a ver, ele vai rodar com as permissões daquele usuário e tentar achar aquilo. Claro que se você rodar com o root, ele vai retornar que você pode tudo no sistema, né? Então, tem isso. Ele funciona com dividindo as coisas em cores. Então, se uma coisa for, se vocês vão ver depois no Limpes, que ele vai colocarzinho e vai pintando. Quem estava no meu curso também viu, né? Ele vai pintando e vai colocando umas legendinhas de cores de vermelho, amarelo, verde, azul, ciano e magenta. O que a gente está procurando aqui sempre é algo que está escrito em vermelho e que está com highlight em amarelo. Então ela está, não é sublinhada, como é que é highlight? Destacada em amarelo. Porque essas são as configurações que, assim, é certeza que você vai conseguir escalar privilégios se você abusar delas. São aquelas que realmente não tem, sabe? Não é nem uma questão de você precisar exploitar, é uma questão de configuração do sistema operacional. Depois disso, a gente tem a cor vermelha, que significa que pode levar, tem bastante chances. Então, normalmente são as coisas que estão atreladas a exploits de elevação de privilégios já bem conhecidos, alguns CVEs públicos. Então, o vermelho também é a segunda coisa que a gente olha. Em CTFs fáceis, o que a gente vai olhar vai ser o vermelho com amarelo, tá, gente? Se aparecer o vermelho com amarelo, vai com ele na fé. Depois tem a cor verde, que são configurações conhecidas boas, então tá tudo certo, mas ele não consegue ver o conteúdo, né? São só os nomes. Então, depois a gente tem o azul, o ciano e o magenta, que são só outras legendas que ele usa, né? No caso, a gente vai, em CTF, a gente está procurando pelo vermelho e amarelo e o vermelho. O azul, o ciano e magenta é para ou CTFs de níveis insanos, que são níveis que você normalmente tem que fazer o exploit, então você vai tentar achar você precisa saber quem que são os usuários sem shell, usuários com shell, para tentar criar esse exploit. Mas enquanto a gente está fazendo STFs mais fáceis, focar no vermelho e no vermelho e amarelo. A gente está vendo o Limpias, tá? Que é um script de elevação de privilégios. Eu mostrei ele no mini curso também, então, tá. Enfim. Para utilizar Olimpias, a gente consegue construir ele mesmo. Então, foi aquilo que eu falei de questão de personalização, né? Aqui na versão, a gente pode baixar um release e depois usar o Olympias Creator. Ele é chamado de Builder.
E daí com o Builder a gente consegue passar algumas, mudar ele um pouquinho mais. Eu deixei aqui a página para quem quiser dar uma olhada, tipo, no script mesmo, ali tem um README que é bem detalhado sobre como você pode usar esse Builder, mas o que a gente vai estar usando mesmo agora no início são as três variáveis do Olympias, que é o Olympias Fat, o Olympias normal e o Olympias Small. O Olympias Fat, ele contém tudo que você pode imaginar do Olympias, todas as verificações possíveis ele vai rodar. Então, normalmente vai demorar bastante se você rodar no sistema. Bastante, no caso, uns 5 a 10 minutos ele vai passar rodando ali. Depois ele tem o normal, que ele também contém todas as verificações, mas ele não aplica nenhum tipo de exploit automático. E depois a gente tem o small, que ele só vai nas configurações mais importantes mesmo, sabe? Então ele acaba sendo bem mais rápido. Eu costumo usar sempre o normal, tá? Então, tipo, o limpias.sh ele já dá tudo certo. E daí depois a gente pode adicionar algumas flags que eu vou mostrar mais no final, que daí eles também a gente consegue modificar ele para tornar mais específico, sabe? Uma coisa importante, a gente consegue executar ele direto do GitHub. Isso é importante porque às vezes a gente não quer baixar direto na máquina, né? A gente não quer, sei lá, pegar, baixar, abrir um servidor, daí logar no SSH ou na nossa shell reversa, baixar na máquina da pessoa, do alvo, e daí sim rodar o script, sabe? Então, para a gente facilitar a nossa vida, a gente pode ou dar um curl direto no GitHub, só que, por exemplo, se eu fizer isso direto da máquina, o que pode acontecer é que pode estar bloqueado, né? Porque às vezes a gente está num usuário que não tem permissão de acessar uma rede fora da rede local, sabe? Fora da VPN, por exemplo. Então, em CTF, isso acaba sendo, às vezes, bloqueado. O que a gente pode fazer, o que normalmente a gente faz no CTF, é abrir um servidor local. Então, eu vou baixar na minha máquina o limpas.sh e vou abrir um servidor eu mesmo. Então, a forma mais fácil de fazer isso é com certeza com o servidor Python, né? Que é com esse comandinho aqui, que é o Python 3, -m, http.server 80, que ele vai abrir um servidor local naquele diretório, no caso um index, né? Que é o padrão. Então, depois que a gente abrir esse servidor local, a gente poderia. Importante notar aqui, né? Como se você tivesse aberto isso na sua rede local e você pode ir no seu onde você colocou, né? Então, se eu acessar a URL do meu localhost, eu vou ter lá o limpeias.sh mostrado, sabe? No navegador, por exemplo. Então, é isso que a gente está fazendo. Quando a gente faz isso, a gente pode voltar lá para o nosso SH, então, para nossa shell reversa, seja o que for, para onde a gente quiser, no nosso alvo, e a gente pode dar um curl. Então, a gente vai mandar uma requisição de pegar, seja lá o que está naquele endereço. Então, aqui a gente tem o http ponto barra barra, e aqui seria o nosso endereço de IP, tá? Aqui tem que colocar o endereço de IP completo, por exemplo. Quando eu subo aquele servidor HTTP, eu não programei ele, certo? Eu só subi ele pelo Python 2, ou tem que programar esse servidor? Não, esse servidor ele não é programado, porque a parte difícil, que teoricamente teria que ser programada, seria a parte de fazer tudo isso, né? De abrir essa socket, de coisa arada. Mas isso o Python Server já tem. Exato. É que o Python ele acaba sendo mais fácil. Normalmente a gente só vê ele nesses casos e tudo mais, porque ele não tem suporte a HTTPS, né? Hoje em dia a gente usa HTTPS em tudo. Mas como eu só quero enviar uma coisa, a gente usa o Python Web Server, que ele é o mais rápido, assim, de começar, mais fácil. Então, mas teoricamente, se você quisesse, você poderia usar, sei lá, um Apache da vida e criar um index tudo com Apache e funcionaria igual, sabe? Você ainda conseguiria dar um cron. O importante é você ter Exato. O importante é você ter um servidor num diretório que está o Limpass para você conseguir baixar ele, entendeu? De algum lugar, de um lugar que seja confiável para essa máquina do CTF. Importante notar aqui que talvez isso seja uma coisa que aconteça nos CTFs, é que vocês colocar o IP errado. O IP que vocês têm que colocar é o IP que vocês ganham com o VPN. Então, tipo, entenda que tudo isso funciona num contexto. Quando eu coloco ali o meu IP, é o IP da minha rede, do VPN, não o IP realmente da minha máquina, da minha rede local, sabe? É IP do VPN. Se vocês usarem, por exemplo, normalmente por padrão ele já vai direto no localhost, mas caso você tenha que configurar isso, quando você usa o OpenVPN, ele vai te dar um IP, sabe? O IP da sua máquina é usado. Normalmente ele vai ter um padrão 10.10.10.14 ou ponto, seja lá qual que é a tua máquina. Então, aqui você colocaria esse IP barra o limpers.sh, que é o que eu quero baixar do teu servidor que está aberto, entende? Então, Entendi.
tá acessando. E daí, se eu só dar esse curl sem essa barrinha bash, o que que vai acontecer? Ele vai baixar. Ele vai baixar para a máquina onde eu estou. Só que como eu quero agilizar as coisas, a gente pode só dar esse pipe aqui e já chamar o bash. Então ele já vai chamar o limpyr direto e já vai rodar, entendeu? E daí, quando você rodar isso, ele já vai começar a rodar na máquina do que você está dentro, ou seja, no seu alvo, o limpyrs, e já vai começar a te dar aquelas métricas e procurar o sistema por formas de levar privilégios. Depois disso, a gente ainda tem também outras questões sobre o Anycat, então eu posso colocar ele como enviar a saída dele para eu não ter que ficar olhando no terminal direto lá, porque às vezes o terminal é bem bugado, né? O do SSH, você já deve ter notado. E daí, para eu não ter que enviar direto, eu posso enviar a saída direto para o meu terminal, então eu posso começar um. Isso aqui acaba sendo meio confuso, mas eu posso começar um listener do Netcat. Então, beleza. Que nem o professor explicou, o Netcat ele vai receber alguma coisa no modo listen, né? Então, eu começo o listen e dou um t, então tudo que receber do limpys.out eu vou printar na minha tela. E daí lá na máquina do alvo eu posso mandar. Então, eu vou executar de novo, ó, percebam, o curl, eu vou pegar esse limpys, executar ele com o bash. Só que daí eu posso dar um netcat para o meu endereço, sabe? E daí, ao invés de tudo ser printado na shell que eu estou agora, ele vai ser printado na shell do netcat, ou seja, no nosso terminal mesmo, sabe? Isso daqui acaba, eu coloquei aqui mais porque às vezes a gente faz isso com outros programas, então isso é um conceito importante de se ter, sabe? De você querer colocar as coisas no seu terminal ao invés de diretamente na sua shell. Por último, ele também permite você dar a saída em arquivo, né? Obviamente. Então você consegue dar um pipe para um arquivo para você ter salvo todos os dados dele, mas normalmente a gente só vai executar ele direto no sistema, porque como CTF é uma coisa que a gente quer resolver o mais rápido possível, a gente executa direto no sistema, vê o que que tem, já exploita ali e é isso mesmo, tá? Mas é importante, já coloquei aqui para funcionar como um cheat sheet, caso vocês forem usar e querer, para não ter que ficar toda hora, porque como ele é um script executando em bash, o terminal ele vai ficar meio assim difícil de ser usado porque você vai precisar ir para cima, ele printa muita mensagem. Então, às vezes, você quer realmente salvar ele num TXT. Se você não conseguir encontrar nada, sabe? Você pode salvar ele num TXT para ter mais controle sobre o que que você está procurando. Você pode usar binários também, mas isso daqui também acaba sendo bem mais avançado, então só coloquei ali para cheat sheet mesmo. Tem a parte de bypass de antivírus, que a gente pode fazer de algumas formas. Você pode criptografar ele. A forma mais comum é você criptografar ele de alguma forma para o antivírus não pegar. Então, isso é uma possibilidade. Isso só acontece em CTFs mais difíceis também, tá? Essas coisas assim que você vê que são mais difíceis são coisas que a gente vai ter que lidar com uma defesa a nível de kernel também, porque o antivírus normalmente ele funciona a nível de kernel e a nível de sistema operacional, depende de antivírus. Mas por exemplo, eu acho que o Windows Defender ele funciona a nível de kernel, então acaba sendo mais difícil de dar bypass nesse serviço, sabe? Mas se você quiser criptografar, você pode também. Então aqui a gente está criptografando com OpenSSL, também tem como criptografar com base 64. E temos as flags, que são as partes mais importantes. A flag mais importante é o tracinho A, que o tracinho A ele vai executar todas as verificações possíveis. Então, como num caso real, nunca use o tracinho A, porque ele também vai executar exploit. Ele vai executar brute force de senhas que ele achar, sabe? Ele acaba sendo bem mais demorado, esse sim é uns 6 a 12 minutos, assim, sabe? Mas ele também às vezes, já vai te dar até o próprio root, sabe? Porque ele já testa senhas usadas, já faz tudo. Então, normalmente a gente usa ele em CTFs porque não tem limites, né? Tipo, você pode fazer o que você quiser na máquina. Mas no caso real, tipo, o que acontece é que ele é muito noisy, ele faz muito barulho, sabe? Tipo, aparece muito o que você está fazendo no sistema. Depois a gente tem o tracinho R, que ele vai buscar por chaves de API. Às vezes é interessante usar isso, mas eu acho que nunca encontrei um caso de uso para essa flag. Tem o modo S, que ele é um modo mais rápido, e ele também não vai ser tão efetivo, mas ele acaba sendo mais discreto, ele não vai fazer nada do que eu falei de, tipo, testar senha, nem nada, ele só vai, tipo, realmente ler. Ele não vai fazer absolutamente nada, só ler e tentar achar alguma coisa com base nessa leitura. O E, ele vai executar alguma verificação adicional que você quer. Essa verificação é passada como um script de bash. Então, depois que vocês começarem a estudar bash, vocês já podem usar o tracinho E para... não, eu quero achar coisas do Python. Então, eu posso dar um tracinho E e colocar um script em bash para achar coisas de Python, entendeu?
E por último, ele também consegue fornecer um pesão, que é uma senha para caso você ache alguma coisa no sudo L, ele já tenta com essa senha, sabe? Então também é possível. Essas são as coisas mais importantes que vocês têm que saber. No nosso CTF, a gente vai estar tendo que criar um servidorzinho local, tá? Então, para mandar o Limpéias e mandar para e puxar ele e rodar na máquina, isso daqui é a parte mais importante. Execução em rede local. É isso, gente. Daí vocês, eu recomendo vocês fazerem a máquina cap. Ah, eu posso mostrar agora isso também. O site tá de cara nova, tá? Eu tô fazendo algumas mudanças, porque eu não gostei mais do verde, daí agora tá cinza. E aqui tem o write-up do. Aliás, tudo que eu tava falando aqui já tá aqui em aulas, tá? Nesse livração de privilégios e limpis. Aqui a gente tem o write-up do CAP. E no write-up do CAP, a gente já tem aqui toda essa questão que eu falei sobre como usar Olimpías, tá? Então, super importante. Se vocês quiserem fazer, aqui a gente usa Olimpías no CAP. Então, super interessante fazer. Vai ajudar vocês bastante também no próximo, que é o Enlightenment. Como eles são dois do Hack the Box e fáceis, eles são mais difíceis do que os do Try Hack Me, então precisa ter um pouco mais do básico já dessa fundação bem forte. Então, tudo isso que a gente está falando de Netcat, que parece ser básico, mas que na hora vocês vão ter que lembrar, sabe? Tipo, é importante. E se não lembrar, vocês podem ou voltar. Acho que uma coisa que vai ser bem útil quando vocês forem fazer o CTF também é voltar no próprio write-up do CAP, sabe? Que muitas das coisas se repetem. Tá? Então, tem esse cap, então, vai para um. O CAP é a máquina que eu fiz no mini curso. Mas você falou do Enlightenment também. Você também é uma máquina? O Enlightenment também é uma máquina do Hack the Box, mas daí a gente não fez ainda. Que vai ser a do próximo CTF, no caso. Essa é do CPF? O Enlightenment é do CTF. O nome da máquina é Enlightenment. Não, treinar. Eu tenho Ok? foco mais em. É isso, gente. Eu também vou estar adicionando os conteúdos que faltam, porque eu tô tendo que traduzir os slides que a gente tem em, tipo, uma aula realmente escrita. Mas vai estar ali no site também.